Olá pessoal, voltamos então com mais uma videoaula, agora para discutir um pouco mais sobre as curvas de aquecimento e resfriamento, já levando em conta algumas das equações relacionadas aos processos de mudança de temperatura ou de mudança de fase. Na situação anterior a essa videoaula que está sendo agora elaborada, nós estávamos considerando as curvas de aquecimento ou resfriamento apenas em caráter qualitativo, apenas mostrando que a partir do gráfico nós podemos tirar uma série de informações a respeito do processo que está ocorrendo, e tudo dentro de um âmbito ainda muito qualitativo, ou seja, sem empregar equações e sem fazer cálculos mais elaborados para tirar informações das substâncias ali envolvidas. O objetivo desse vídeo agora é fazer com que, a partir do uso das equações, a gente comece a extrair informações que são um pouco mais detalhadas sobre as substâncias, e que não estão tão aparentes a partir de uma observação primeira e superficial em relação às curvas de aquecimento ou de resfriamento. Para tanto, separei aqui um enunciado bastante simples, nada muito elaborado, com aqui uma curva de resfriamento nesse caso, e nós vamos discutir, fazer algumas interpretações a partir da curva, e também iremos procurar obter algumas informações, agora sim, empregando as equações, como já foi dito. Então, nós vamos considerar que essa figura representa processos de troca de calor referente a 100 gramas de uma substância que está inicialmente na fase líquida. Então, novamente, vamos ressaltar aqui que a quantidade de matéria é importante, nós precisamos saber a massa da substância que está envolvida no processo. Também é importante saber qual é a fase inicial da substância, ou pelo menos alguma das fases em que ela se apresente aqui no gráfico. Não precisa ser a fase inicial, poderia ser a fase final, mas nós temos que saber pelo menos uma das fases em que a substância se encontra e onde isso ocorre. Então veja, nós já podemos indicar aqui na curva que aqui é a fase líquida da substância. Perceba que o gráfico está decrescendo, e isso indica que está havendo uma redução nas temperaturas. Então nós temos, portanto, uma curva de resfriamento. Pronto. Tomando cuidado de sempre ter em mente que essa substância vai ser resfriada, aí nós vamos então começar a inferir algumas coisas a partir do aspecto do gráfico. Veja, se aqui é a fase líquida e a substância está sendo resfriada, ela vai passar em algum momento para a fase sólida. E essa passagem se dá justamente nessa parte aqui do processo, aonde a curva está estabilizada. Lembrando que as mudanças de fase sempre ocorrem a temperatura constante para as substâncias cristalinas, então aqui é onde a temperatura estabiliza em 200 graus Celsius. Então nós temos aqui o processo de solidificação da substância. Ela então inicia na fase líquida, sofre o processo de solidificação e aí então se encontra na fase sólida. A partir dessa conjectura, desse mapeamento aqui dos processos que estão ocorrendo, é que a gente pode começar a pensar em calcular algumas coisas. Então veja, no item A está sendo pedido qual é a temperatura de solidificação da substância. Como nós já apontamos aqui, a solidificação é indicada pela região plana do gráfico, então nós temos aqui a temperatura de 200 graus Celsius como sendo a temperatura em que a substância está se solidificando. Então a resposta para o item A, 200 graus Celsius, retirados diretamente do gráfico aqui. A segunda pergunta no item B é sobre o calor latente de solidificação da substância. Qual é o calor latente de solidificação da substância? Então nós temos que tratar a substância aqui na região onde ocorre a solidificação, e para resolver o item B, já que nós temos uma mudança de fase envolvida na pergunta, nós temos que trabalhar com a equação das mudanças de fase, Q igual a mL. Agora, muito cuidado, porque as informações que nós temos não são normalmente as informações que nós estamos acostumados a receber. Nós temos a massa e nós temos
a quantidade de calor que esse processo requer para ocorrer. Então é uma situação um pouco diferente dos problemas que nós estamos acostumados a resolver. Quando nós formos aplicar essa equação, nós vamos colocar a energia que está no gráfico e nós vamos colocar a massa que está lá no enunciado para podermos obter o calor latente de solidificação da substância. De onde vamos obter o calor do processo? Do gráfico. A solidificação começa aqui e vai até aqui. Então, nesse intervalo, nós temos de 200 a 500, nós temos 300 calorias envolvidas. E é essa quantidade de energia que nós vamos colocar aqui na expressão, 300 calorias. A massa que nós estamos aqui trabalhando é de 100 gramas. Então, nós voltamos lá na expressão e colocamos 100 gramas de massa. E como incógnita, nós vamos ter o calor latente de solidificação da substância e aí, portanto, poderemos obtê-lo. Veja, para finalizar esse cálculo, nós temos que isolar a grandeza que estamos procurando. Então, vamos passar a massa dividindo a quantidade de energia. 300 sobre 100 é igual ao calor latente de solidificação. Daí, dividimos aqui e encontramos 3 calorias por grama. Essa é a informação calculada a partir dos dados do gráfico que corresponde ao calor latente de solidificação da substância. No item C, nós queremos obter o calor específico da substância na fase sólida. Então aí é importante, né, saber que a fase sólida é essa etapa do processo e que o calor específico ele está relacionado a um processo de mudança de temperatura e não a mudança de fase. As mudanças de fase estão relacionadas ao calor latente e o calor específico está relacionado aos processos de aquecimento ou resfriamento. Então, quando formos resolver o item C, nós já temos que ter em mente que a equação a ser aplicada é a equação dos processos de aquecimento e resfriamento. Perceba que a forma de resolver é similar ao que foi feito aqui em cima. Nós vamos precisar da energia do processo, nós vamos precisar da massa e da variação de temperatura do processo, para então termos o calor específico como sendo a incógnita que iremos determinar. Como estamos falando da substância na sua fase sólida, estamos falando dessa última etapa do processo aqui. Essa última etapa do processo, ela começa aqui e termina aqui. E implica de 500 a 700 em 200 calorias. Então, essa é a energia que nós vamos utilizar na última pergunta aqui desse problema. Outro aspecto importante é sobre a variação de temperatura. Nota que a substância, em termos de temperatura, né, ela vai se resfriar dessa posição do gráfico até essa posição do gráfico. Então, nós temos um resfriamento de 200 até 0. Portanto, isso dá uma queda de temperatura de 200 graus Celsius. O negativo está indicando que estamos em queda de temperatura. Pois bem, se a energia do processo é 200 calorias e a queda de temperatura é de 200 graus Celsius, nós podemos voltar lá na equação e colocar essas informações. A energia do processo, 200 calorias. A massa da substância, 100 gramas. O calor específico é uma incógnita, é o que nós pretendemos determinar. E aqui nós colocamos a redução de temperatura. Veja, estou desconsiderando os sinais, mas a rigor nós teríamos que colocar um sinal negativo aqui, porque essa é a energia que está sendo removida, e aqui nós teríamos que ter um sinal negativo também, indicando que é uma temperatura em queda. Mas se nós não vamos pôr nenhum sinal em nenhum lugar, podemos trabalhar a equação da mesma forma, só tomando cuidado de não perder de vista que estamos no processo de resfriamento. O que podemos fazer aqui? Bom, 200,
100 vezes 200 vai dar 20.000. E agora, então, nós passamos esse valor para cá, dividindo a quantidade de energia, e teremos, então, 200 sobre 20.000, o que dá o mesmo que 1 sobre 100, e, portanto, 0,01 caloria por grau Celsius. Evidentemente, né, essas contas todas aqui, elas podem ser feitas com o uso da calculadora para vocês fazerem as operações, se assim entenderem, né, que é importante. O mais relevante é a álgebra envolvida, né? Se você não souber isolar esses termos na expressão, a calculadora não vai ter nenhuma utilidade. De qualquer forma, nós temos aí então uma situação onde, a partir de uma curva de resfriamento, nós obtivemos informações sobre a substância, né? O seu calor latente e o seu calor específico. Mas contundentemente está aqui colocado.